Capítulo 24. Juneau era a epítome do espírito do Alasca, uma capital de estado a qual não chegava nem saía qualquer estrada. O único jeito de chegar lá era por barco ou avião. Rodeada por imensas montanhas nevadas e aninhada entre geleiras maiores do que alguns estados americanos, era uma cidade rude que se agarrava tenazmente às suas raízes de pioneiros e nativos. Se elas não estivessem em uma missão particular, ou se não tivesse chovido tanto, Nina tinha certeza de que teriam feito uma excursão para ver a geleira Mendenhall. Mas diante da situação, as três encontravam-se paradas na entrada da casa do idoso vista da geleira. Você está com medo, mamãe? Meredith perguntou. Eu não achei que ele tivesse concordado em me ver, mamãe disse. Não exatamente, Nina disse, mas cedo ou tarde todo mundo fala comigo. Mamãe sorriu. Deus sabe que isto é verdade. Então, você está com medo? Nina perguntou. Não, eu deveria ter feito isso anos atrás. Talvez se tivesse... Não, eu não tenho medo de contar a história para este homem que está recolhendo estas memórias. Talvez se tivesse o quê? Meredith perguntou. Mamãe virou-se para olhar para elas. O rosto estava nas sombras criadas pelo capuz de lã que vestia. Eu queria que vocês duas soubessem o que esta viagem significa para mim. Por que você está falando como se fosse um adeus? Nina perguntou. Hoje vocês vão escutar as coisas terríveis que eu fiz, mamãe disse. Todos fazemos coisas terríveis, mamãe, disse Meredith. Você não tem que se preocupar. Fazemos? Todos fazemos coisas terríveis? Mamãe produziu um som de desgosto. Esse é o tipo de baboseira de talk show da geração de vocês. Aqui vai o que quero dizer agora antes de entrarmos. Eu amo vocês duas. A voz dela fraquejou, ficou rouca. Mas o olhar tornou-se mais suave. Minha Ninótica, minha Merushka. Antes que qualquer uma das duas conseguisse responder à doçura de seus apelidos russos, mamãe virou-se e entrou no asilo. Nina correu para alcançar a mãe de 81 anos. No balcão, ela sorriu para a recepcionista, uma mulher de rosto redondo, com cabelos negros e malha vermelha. Somos a família Whitson, Nina disse. Eu escrevi para a doutora Adamovich dizendo que viríamos visitá-lo hoje. A recepcionista franziu a testa folheando uma agenda. Ah, sim, o filho dele, Max, estará aqui ao meio-dia para encontrá-las. Vocês gostariam de tomar um cafezinho enquanto esperam? Claro, Nina disse. Elas seguiram as indicações da recepcionista para chegar à sala de espera, cheia, com imagens em preto e branco do animado passado de Junot. Nina ocupou um lugar junto da janela em uma cadeira surpreendentemente confortável. Atrás dela, uma imensa janela panorâmica mostrava uma floresta verde e a chuva que caía. Os minutos passaram. Pessoas vieram e foram, algumas andando, outras em cadeira de rodas. As vozes delas flutuando ao se aproximar e se afastar junto com suas presenças. Fico imaginando como a Belle Notte é aqui, mamãe disse, calmamente olhando pela janela. É melhor quanto mais se vai para o norte, Nina disse. Pelo menos é o que diz a pesquisa que fiz. Mas se tiver sorte, às vezes dá para ver a aurora boreal daqui. A aurora boreal, mamãe disse, encostando-se na cadeira cor de laranja. Meu papa, às vezes, me levava para fora no meio da noite, quando todo mundo estava dormindo. Ele sussurrava, Verushka, minha pequena escritora,
Pegava minha mão, me enrolava em um cobertor e nós saíamos para as ruas de Leningrado para olhar para o céu. Era tão lindo! O show de luzes de Deus, meu Papa dizia, embora dissesse isso bem suavemente. Tudo o que ele dizia naquela época era perigoso. Nós apenas não sabíamos. Ela suspirou. Acho que essa é a primeira vez que falei sobre ele. Apenas lembrei de algo comum. Isso dói? Meredith perguntou. Mamãe pensou naquilo por um momento e então disse, de uma forma boa. Estávamos sempre com tanto medo de falar sobre ele. Foi isso que Stalin fez conosco. Quando vim para os Estados Unidos, eu não podia acreditar como todo mundo era tão livre, como falavam abertamente o que pensavam. E nos anos 1960 e 1970, ela balançou a cabeça sorrindo. Meu pai teria adorado ver um protesto não violento ou uma daquelas demonstrações dos jovens em uma universidade. Ele era como eles, como o Sasha e o pai de vocês, sonhadores. Vera era uma sonhadora, Nina disse gentilmente. Mamãe assentiu. Durante algum tempo. Um homem de camisa de flanela e jeans desbotado entrou na sala. Com uma barba negra e farta que cobria metade de seu rosto angular, era difícil determinar a idade dele. Senhor Whitson, ele disse. Mamãe levantou-se lentamente. O homem avançou, estendendo a mão. Eu sou Maxim. Meu pai, Vassili Adamovich, é o homem que a senhora veio de tão longe para ver. Nina e Meredith levantaram ao mesmo tempo. Faz muitos anos desde que seu pai escreveu para mim, mamãe disse. Maxim assentiu. E lamento dizer que ele sofreu um derrame. Ele mal consegue falar e não move o lado esquerdo do corpo. Então, estamos desperdiçando seu tempo, mamãe disse. Não, de forma alguma. Eu assumi alguns dos projetos do meu pai e o cerco de Leningrado é um deles. É um trabalho tão importante juntar as histórias dos sobreviventes. Foi só nos últimos anos que a verdade começou a emergir. Os soviéticos eram bons em manter segredos. De fato, mamãe disse. Então, se quiserem vir até o quarto do meu pai, eu vou gravar sua declaração para o estudo dele. Pode parecer que ele não está reagindo, mas posso garantir que ele está feliz por finalmente poder incluir sua história no trabalho dele. Será o 53º relato em primeira pessoa que ele coleta. Mais tarde neste ano eu irei até São Petersburgo para tentar recolher mais relatos. Sua história fará a diferença, Sra. Whitson, eu garanto. Mamãe apenas assentiu, e Nina não pôde evitar imaginar o que ela estaria pensando, agora que estavam chegando ao ponto em que a história acabaria. Siga-me, por favor, Maxim disse. Virando, ele as conduziu pelo corredor muito iluminado, passando por mulheres curvadas com andadores e homens pequeninos em cadeiras de rodas, até um quarto bem no fim do saguão. Ali havia uma cama hospitalar estreita no centro do quarto e duas cadeiras que, obviamente, foram trazidas para a reunião. Na cama estava um homem encolhido com o rosto ossudo e braços imensamente magros. Tufos de cabelo branco erguiam-se da cabeça careca e cheia de pintas, assim como das orelhas rosadas e enrugadas. O nariz era como o bico de um raptor e os lábios totalmente invisíveis. Com a entrada delas, a mão direita do homem começou a tremer e o canto direito da boca tentou sorrir. Maxim inclinou-se sobre o pai, sussurrando algo no ouvido dele.
O homem na cama disse alguma coisa, mas Nina não conseguiu entender nada. Ele diz que está feliz em vê-la, Anya Whitson. Ele esperou muito tempo. Meu pai é Vassili Adamovich e dá as boas-vindas a vocês todas. Mamãe assentiu. Por favor, sentem-se. Maxim disse, indicando as cadeiras. Em uma mesa perto da janela havia um samovar de cobre e vários pratos, com pierogies, strudel e fatias de queijo com cebola. Vassili disse algo. A voz rascante como uma folha seca. Maxim escutou. Então fez que não com a cabeça. Lamento, papa, não consigo entender. Ele está dizendo algo sobre a chuva, eu acho, não tenho certeza. Vou gravar sua história, senhora Whitson, Anya. Posso chamá-la de Anya? Tudo bem, se eu gravar? Mamãe estava olhando para o brilhante samovar de cobre e a fila de xícaras de chá de vidro com os suportes metálicos. Dá, ela disse suavemente, fazendo um gesto de desinteresse. Nina não havia percebido que era a única ainda em pé. Ela foi até a cadeira ao lado de Meredith e se sentou. Por um momento o quarto ficou em um silêncio completo. O único ruído era o bater da chuva na janela. Então, mamãe inspirou profundo e lentamente e soltou o ar. Eu contei essa história de uma mesma forma por tanto tempo que mal sei como começar agora. Eu mal sei como começar. Maxim apertou o botão de gravar. Ele produziu um clique alto. E a fita começou a girar. Eu não sou Anya Petrovna Whitson. Esse é o nome que assumi, a mulher que me tornei. Ela respirou fundo outra vez. Eu sou Verônica Petrovna Marchenko Whitson. E Leningrado é minha cidade, é parte de mim. Há muito tempo. Eu conhecia aquelas ruas como agora conheço a sola dos meus pés ou a palma das minhas mãos. Mas não é na minha juventude que você está interessado. Não que eu tenha tido muita juventude. Olhando agora para trás. Comecei a virar adulta aos 15 anos, quando eles levaram meu pai. E no final da guerra eu era velha. Mas isso é o meio, no entanto. O começo realmente é em junho de 1941. Eu estou voltando para a casa do campo, onde estive colhendo legumes e vegetais, para guardar para o inverno que virá. Nina fechou os olhos e encostou na cadeira, deixando as palavras formarem imagens em sua imaginação. Ela escutou coisas que tinha ouvido antes na forma de contos de fadas, só que desta vez elas eram reais. Não havia cavaleiros negros, ou príncipes ou duendes. Havia apenas Vera, primeiro uma jovem mulher, apaixonando-se e tendo seus filhos, e depois uma mulher com medo, cavando na linha Luga e vagando por paisagens bombardeadas. Nina teve que enxugar as lágrimas quando Olga morreu, e novamente quando a mãe de Vera morreu. Ela se foi, mamãe disse com uma simplicidade terrível. Ouvi meu filho dizer, o que está errado com Baba? E precisei de todas as minhas forças para não chorar. Puxo o cobertor sobre o peito de Mama, tentando não notar como o rosto dela ficou encovado neste último mês. Eu deveria tê-la forçado a comer? Essa é uma pergunta que vai me assombrar pelo resto da vida. Se eu tivesse feito isso, estaria puxando o cobertor sobre o rosto de um dos meus filhos? E como eu poderia ter feito isso? Mama, Léo diz novamente. Baba foi ficar com Olga. Eu digo, e por mais que tente ser forte, minha voz treme. E em seguida meus filhos estão chorando. É Sasha quem os conforta. Eu não tenho conforto restando em mim.
Estou completamente fria, com medo de que se um deles tocar em mim, eu vá me quebrar feito um ovo. Fico sentada perto da minha mãe morta por um longo tempo, em nossa sala escura e fria, com a cabeça baixa em uma oração que vem tarde demais. Então lembro de uma coisa que ela me disse faz muito tempo, quando eu era a criança que precisava de conforto. Não vamos falar nele novamente. Naquela época eu pensei que era por causa do perigo que ele representava para nós, dos crimes dele, mas agora, sentada ao lado da minha mãe, eu a sinto se mover perto de mim. Eu juro que sinto. Ela se curva, toca a minha mão e me sinto aquecida pela primeira vez em meses e compreendo o que ela está me dizendo. Vá, esqueça se puder, viva. Não foi por causa de quem meu pai era esse conselho. É assim que é a vida. É o que a morte faz com as pessoas. Quando olho para baixo, claro que ela não está se movendo. A pele está fria e sei que ela não falou realmente comigo, mas ela falou. E então eu faço o que devo fazer. Eu levanto, experimentando meu novo papel. Agora sou uma filha sem mãe, uma mulher sem irmã. Não há mais ninguém da família na qual nasci. Há apenas a família que constituí. Minha mãe está em todos nós, mas especialmente em mim. Ania tem a força solene da minha mãe. Léo tem a risada fácil de Olga. E eu tenho o melhor das duas em mim. E os sonhos do meu pai também. Assim é meu dever, ser todos nós agora. Subitamente, Sasha está ao meu lado. Ele me abraça e encosta meu rosto contra a curva fria do seu pescoço. Vamos estar longe daqui um dia, ele promete. Vamos para o Alasca do jeito que planejamos. Não vai ser sempre assim. Alasca, eu digo, lembrando deste sonho dele, nosso. A terra do sol da meia-noite, sim. Mas um sonho como esse, qualquer sonho, está distante agora e apenas deixa a dor pior. Eu olho para ele e penso que ele diz alguma coisa. Eu vejo os pensamentos nos olhos verdes dele. Ou talvez sejam os meus pensamentos refletidos. Em seguida, nós nos separamos e Sasha diz para nossos filhos abatidos e com os olhos vermelhos: Mama e eu temos que ir cuidar de Baba. Léo, sentado no chão da cozinha, começa a chorar. Mas é uma pálida imitação da tristeza do meu filho, das lágrimas dele. Eu sei. Eu o vi cair no choro quando estava saudável. Agora ele apenas deixa as lágrimas vazarem dos seus olhos e fica ali sentado, faminto e exausto demais para fazer algo mais. Vamos ficar aqui, papa, Ania diz solenemente. Eu tomo conta de Léo. Minhas boas crianças, Sasha diz. Ele as mantém ocupadas enquanto lavo mama e coloco nela seu melhor vestido. Tento não notar como ela está encolhida e magra. Não é realmente minha mãe, mas... É verdade o que dizem. As crianças se tornam adultos, que se tornam crianças novamente. Não posso evitar pensar neste ciclo, quando lavo gentilmente o corpo da minha mãe, abotoo o seu vestido e prendo o seu cabelo. Quando termino, ela parece estar dormindo. Eu me curvo e beijo seu rosto frio, e sussurro meu adeus. Então, está na hora. Sasha e eu nos vestimos para o frio. Coloco todas as roupas que possuo, 4 pares de meias, os valenque grandes demais da minha mãe, calças, vestidos, suéteres.
Mal consigo entrar no casaco, e depois de enrolar um cachecol na cabeça, meu rosto parece o de uma criança. Vamos para fora para o dia frio e negro. Os postes das ruas estão acesos em alguns lugares, a luz turvada pela neve que cai. Amarramos Mama ao pequeno trenó vermelho, que uma vez foi um brinquedo da família e agora talvez seja nosso bem mais precioso. Sasha é forte o bastante para puxá-lo pela neve pesada, graças a Deus. Eu estou fraca. Tento esconder isso do meu marido, mas como poderia? Cada passo pela neve até os joelhos é uma tortura para mim. Minha respiração sai em grandes exalações que queimam. Eu quero sentar, mas sei que não posso. Diante de nós, um homem bêbado oscila para a frente, abraça um poste de luz e se curva, ofegando. Passamos por ele. É assim que fazemos agora. O que nos tornamos? Quando olho para trás, também ofegando, ele caiu na neve. Sei que quando voltarmos para casa, veremos seu corpo azul e congelado. Não olhe, Sasha diz. Eu vejo assim mesmo. Eu digo e sigo adiante. Como? Posso não ver? Os rumores são de que 3.000 pessoas estão morrendo por dia, a maioria velhos e crianças pequenas. Nós, mulheres, somos de alguma forma mais fortes. Felizmente, Sasha está no exército. Por isso só temos que ficar na fila algumas horas para conseguir uma certidão de óbito. Vamos perder a ração de comida da Mama, mas mentir sobre a morte dela é mais perigoso do que passar fome. Quando deixamos o calor da fila, estou mais do que exausta. A fome está retorcendo minha barriga e sinto-me tão zonza que às vezes choro sem motivo. As lágrimas congelam no meu rosto imediatamente. Há postes de luz acesos no cemitério, apesar de eu preferir que estivesse escuro. Com a neve caindo, os corpos estão escondidos, cobertos de branco. Mas não há como não vê-los. Corpos empilhados como lenha nos portões do cemitério. O solo está congelado demais para realizar enterros. Eu deveria saber disso. Eu saberia se minha mente estivesse funcionando, mas a fome me tornou estúpida e lenta. Sasha olha para mim. A tristeza nos olhos dele é insuportável. Eu quero ceder, apenas cair na neve e parar de me importar. Não posso deixá-la aqui, eu digo, incapaz de sequer contar os corpos. Também não posso levá-la de volta para casa. É o que muitos vizinhos fizeram, deixando um lugar para os mortos em seus apartamentos, mas eu não posso fazer isso. Sasha assente e vai adiante, puxando o trenó em volta dos montes de neve e entrando no cemitério escuro e silencioso. Nós nos damos as mãos. É o único jeito de sabermos onde o outro está. Descobrimos um lugar aberto sob uma árvore onde há neve e gelo. Espero que esta árvore seja para ela a protetora que eu não fui. Nossas vozes ecoam pela neve que cai, quando dizemos um para o outro que esse é o lugar. Eu vou sempre lembrar desta árvore, reconhecê-la, e ali eu vou encontrá-la novamente algum dia, ou pelo menos vou ficar ali e lembrar dela. De agora em diante vou sempre lembrar dela no dia 14 de dezembro, onde quer que esteja. Não é muito, mas é alguma coisa. Ajoelho na neve. Mesmo com as luvas, meus dedos tremem de frio quando desamarro as cordas e solto o corpo congelado. Eu lamento, Mama.
Eu sussurro, meus dentes batendo. Toco o rosto dela na escuridão, como uma mulher cega, tentando lembrar sua aparência. Vou voltar na primavera. Vamos, Sasha diz, fazendo com que eu me levante. Eu sei que não devo ajoelhar na neve, mesmo em uma situação dessas. Meus joelhos já estão mais frios, logo não vou conseguir sentir as pernas. Nós a deixamos lá, sozinha. É tudo o que podemos fazer. Sasha diz mais tarde enquanto caminhamos para casa, nossas respirações aceleradas. Tudo o que quero fazer é me deitar. Estou com tanta fome e tão cansada e tão triste. Eu nem ligo se morrer. Sim, eu digo, eu não ligo. Só quero parar. Mas Sasha está ali, fazendo-me ir adiante. E quando chegamos em casa e nossas crianças sobem na cama conosco, eu agradeço a Deus por meu marido estar ali. Não desista. Ele sussurra para mim naquela noite na cama. Eu vou dar um jeito de tirar você daqui. Eu prometo. Eu concordo em não desistir. Mas a essa altura nem sei mais o que isso quer dizer. E pela manhã ele beija meu rosto, sussurra que me ama, e vai embora. No final de dezembro, a cidade lentamente congela até a morte. Está escuro quase o tempo todo. Pássaros caem do céu como pedras. Os corvos morrem antes, lembro disso. Está incrivelmente frio. 25 graus abaixo de zero torna-se normal. Os bondes param nos trilhos como brinquedos de criança, que deixaram de ser interessantes. Os canos de água estouram. Os trenós agora são tudo. Mulheres os puxam pelas ruas para levar coisas para casa. Madeira das construções incendiadas, baldes de água do rio neva, qualquer coisa que possa ser queimada ou comida. Você não imagina o que consegue comer. Há rumores de que as salsichas sendo vendidas nos mercados são feitas com carne humana. Eu não vou mais aos mercados. De que adianta? Vejo belos casacos de pele e joias sendo vendidos por nada, e bolos de óleo feitos do que é varrido nos armazéns, e serragem alcançando preços exorbitantes. Fazemos o mínimo possível, minhas crianças e eu. Nosso apartamento está escuro o tempo todo agora. Há apenas um breve espasmo de luz do dia e restam poucas velas para iluminar a escuridão. Nosso pequeno Burjuica agora é tudo: calor e luz, vida. Queimamos a maior parte da mobília do nosso apartamento, mas ainda restam algumas peças. Nós três ficamos abraçados a noite toda e pela manhã andamos lentamente. Ficamos sob os cobertores que temos, com nossa cama bem perto do forno. E ainda assim acordamos com o cabelo congelado e geada sobre a face. Léo está com uma tosse que me deixa preocupada. Eu tento fazê-lo beber água quente, mas ele não quer. Não posso culpá-lo. Mesmo depois de fervida, a água tem o gosto dos corpos que estão sobre a superfície congelada do rio. Levanto no frio e levo o tempo que for preciso para quebrar o pé de uma cadeira ou partir uma gaveta e coloco a madeira no forno. Há um apito nos meus ouvidos e uma espécie de vertigem que me faz cair com o menor tropeço. Sei que meu corpo é só ossos agora. Ainda assim eu sorrio quando beijo meus filhos para acordá-los. Anya geme quando a toco. E isso é melhor do que a reação do Léo, que só fica ali deitado.
Eu o sacudo com força, grito o seu nome. Quando ele abre os olhos, não posso evitar cair de joelhos. Garoto bobo, eu digo, enxugando os olhos. Não posso ouvir nada, além do rugido nos meus ouvidos e o bater do meu coração. Eu daria qualquer coisa para ouvi-lo dizer que está com fome. Faço para cada um de nós um copo de água quente com fermento. Não é nutritivo, mas vai nos encher. Com cuidado corto uma fatia de pão preto. O que resta da ração da semana e a divido em 3. Quero dar tudo para eles, mas sei que não devo. Sem mim eles estão perdidos. Por isso devo comer. Cada um de nós corta seu terço de fatia de pão em pedacinhos, que comemos o mais lentamente possível. Coloco metade da minha parte no bolso para mais tarde. Levanto e visto todas as minhas roupas. Minhas crianças estão na cama abraçadas. Mesmo do outro lado do quarto posso ver como estão esqueléticas. Da última vez que dei banho em Léo, ele era uma união de ossos pontudos e pele encovada. Vou até eles, sento na cama. Toco o rosto de Léo, puxo o gorro de lã mais para baixo para cobrir suas orelhas. Não vá, mama, ele diz. Eu tenho que ir. É a mesma conversa que temos toda manhã. E honestamente resta muito pouco de vontade nele. Vou arrumar algum doce para nós, você quer? Doce, ele diz sonhador, caindo de volta no travesseiro amassado. Anya olha para mim. Ao contrário do irmão, ela não está doente, ela só está definhando como eu. Você não deveria dizer para ele que vai trazer doce, ela diz. Ah, Anya, eu digo, tomando-a nos braços e abraçando-a o mais forte que consigo. Eu beijo os lábios rachados dela. Nossos hálitos estão horríveis, mas nenhuma de nós nota isso. Eu não quero morrer, mama, ela diz. Você não vai morrer, Maia Ducha. Vamos cuidar disso, minha alma. Ela é isso. Eles dois são. E por causa disso eu levanto-me, visto e vou para o trabalho. Lá fora, na escuridão congelante do começo da manhã, arrasto meu trenó pelas ruas. Na biblioteca desço para a única sala de leitura que está aberta. Lampiões de óleo criam bolsões de luz. Muitas das bibliotecárias estão doentes demais para se mover. Por isso aqueles de nós que conseguem pegam os livros e respondem perguntas de pesquisa para o governo e o exército. Vamos à procura de livros também, recolhendo o que podemos de prédio bombardeados. Quando não há nada mais a fazer, vou para a fila para conseguir o que puder de rações. Hoje tenho sorte. Há um jarro de chucrute e uma ração de pão. A caminhada até em casa é terrível. Minhas pernas estão muito fracas. Não posso respirar e estou tonta. Há corpos por todos os lados. Eu nem mesmo dou a volta neles. Não tenho energia para isso. A meio caminho de casa enfio a mão no bolso e tiro o meu pequeno pedaço de pão da refeição matinal. Coloco-o na boca, deixando derreter na língua. Posso sentir que estou balançando. Aquele rugido branco e barulhento está de volta nos meus ouvidos. Nas últimas semanas me acostumei a esse som. Vejo um banco adiante. Sente, feche seus olhos, só por um instante. Estou tão cansada. Não sinto mais nada na barriga. Há apenas a exaustão.
Só respirar já é uma luta. E então, surpreendentemente, vejo Sasha parado na rua na minha frente. Ele está exatamente como no dia em que o conheci anos atrás, uma vida inteira atrás. Não está nem mesmo usando um casaco, e seu cabelo é longo e dourado. Sasha. Eu digo, ouvindo minha voz rouca. Quero correr até ele, mas minhas pernas não funcionam. Em vez disso, caio de joelhos na neve grossa. Posso senti-lo ao meu lado, passando o braço ao meu redor. A respiração dele é tão quente e ele cheira a cerejas. Cerejas, como as que Papa levava para nós, e mel. Fecho os olhos faminta, pelo sabor dele e sua respiração doce. Posso sentir o cheiro do borscht da minha mãe. Levante, Vera. A princípio é a voz de Sasha, profunda e familiar. E então é a minha própria voz gritando: Levante, Vera. Estou sozinha. Não há ninguém ali além de mim. Não há o hálito do amante que cheira as cerejas com mel. Há apenas eu, ajoelhada na neve grossa, congelando lentamente até a morte. Eu penso na risada de Léo e no olhar sério de Anya e no beijo de Sasha, e levanto lentamente, de forma agonizante, até estar em pé. Leva horas para chegar em casa, apesar de não ser longe. Quando finalmente chego e me deparo com o relativo calor do apartamento, caio novamente de joelhos. Anya está ali. Ela me envolve com seus braços e me ampara. Eu não tenho ideia de quanto tempo ficamos ali sentadas, abraçando uma a outra. Provavelmente até o frio do apartamento nos fazer ir para a cama. Naquela noite, depois do jantar de chucrute quente e batata assada, o paraíso, nós nos sentamos ao redor do pequeno burjuica. Conte uma história, mama, Anya diz. Você não quer uma história, Léo? Eu seguro Léo nos meus braços e olho para seu rosto pálido, tornado belo pela luz do fogo. Quero contar uma história para ele, um conto de fadas, que faça com que tenha bons sonhos, mas minha garganta está apertada e meus lábios tão rachados que dói falar. Então, apenas abraço meus bebês e o silêncio gelado embala nosso sono. Era de se pensar que as coisas não pudessem ficar piores, mas podiam, e ficaram. É o inverno mais frio nos registros de Leningrado. As rações são diminuídas e diminuídas novamente. Página por página queimo os livros amados do meu pai, para gerar calor. Sento na escuridão gelada, embalando minhas crianças esqueléticas, enquanto lhes conto histórias. Ana Karenina, Guerra e Paz, Onegin. Conto tantas vezes como Sasha e eu nos conhecemos, que já sei as palavras de cor. Mas tudo parece mais e mais distante. Em alguns dias não posso lembrar do meu próprio rosto, quanto mais o do meu marido. Não posso recordar o passado, mas posso ver o futuro. Ele está nos rostos pequenos e esticados das minhas crianças, nos furúnculos azuis que começaram a aparecer na pele pálida de Léo. Escorbuto. Para minha sorte, eu trabalho na biblioteca. Os livros me dizem que agulhas de pinheiro têm vitamina C. Então pego galhos e os arrasto para casa, no meu trenó. O chá que faço deles é amargo, mas Léo não reclama mais.
Eu gostaria que reclamasse. Escuro, frio. Posso ouvir meus bebês respirando na cama ao meu lado. Cada respiração de Léo é ruidosa. Sinto a testa dele. Não está quente, graças a Deus. Sei o que me despertou, o fogo apagou. Eu quero não fazer nada a respeito. O pensamento que me atinge antes que possa me proteger dele. Posso não fazer nada, só ficar ali deitada, abraçando minhas crianças e dormir para sempre. Há modos piores de morrer. Então sinto as pernas magras de Anya se esfregarem nas minhas. Durante o sono ela murmura, papa, e eu lembro da promessa. Leva uma eternidade para eu me levantar. Tudo dói. Meus ouvidos unem e não tenho equilíbrio. A meio caminho para o forno sinto que estou caindo. Quando acordo do desmaio estou desorientada. Por um segundo, escuto meu pai na mesa dele escrevendo. A ponta da pena arranha palavras pelo papel irregular de linho. Não. Vou até a estante. Resta apenas a última parte do tesouro, a poesia do meu pai. Não posso queimá-la. Amanhã, talvez, mas não hoje. Em vez disso, pego o machado. É tão pesado. E arranco um pedaço da lateral da estante. É madeira grossa, antiga, dura como ferro e produz muito calor. Fico junto da cama diante do fogo e posso sentir como estou balançando. Sei, subitamente, que se deitar eu vou morrer. Minha mãe me disse isso? Minha irmã? Eu não sei. Apenas lembro que sei que isso é verdade. Não vou morrer na minha cama, digo para ninguém. Então, vou até a outra peça de mobília que resta na sala, a escrivaninha do meu pai. Embrulhando-me em um cobertor, sento-me ali. Posso sentir o cheiro dele. Ou estou alucinando outra vez, não sei. Pego a pena dele e descubro que a tinta no tinteiro está congelada. O pequeno tinteiro de metal está frio como gelo. Mas eu o levo até o forno, onde nós dois nos aquecemos rapidamente. Fazendo uma xícara de água quente para beber, volto para a mesa. Acendo a lamparina ao meu lado. É idiotice, eu sei. Deveria conservar o óleo, mas não posso apenas ficar sentada ali, no negrume gelado. Tenho que fazer alguma coisa para permanecer viva. Então eu escrevo. Não é tarde demais, ainda não morri. Eu sou Vera Petrovna e sou uma ninguém. Escrevo e escrevo, em um papel que sei que logo terei que queimar, com a mão que treme tão violentamente que minhas letras parecem antílopes saltando pela folha. Ainda assim, escrevo, e a noite passa. Algumas horas depois, uma pálida luz cinza passa entre as folhas de jornal e eu sei que consegui. Estou para baixar a pena quando batem à porta. Forço minhas pernas a funcionarem e os pés a se moverem. Abro a porta para um estranho. Um homem em um grande casaco negro de lã e cape militar. Vera Petrovna Marchenko? Escuto. A voz dele e ela é familiar. Mas não consigo focalizar o rosto dele. Minha visão está com problemas. Sou eu, Dima Nilsky, aqui da frente. Ele me dá uma garrafa de vinho tinto, um saco de doces e um saco de batatas. Minha mama está doente demais para comer. Ela não vai chegar ao fim do dia. Ela me pediu para dar isso para você, para os bebês, foi o que ela disse. Dima, eu digo e ainda não sei quem ele é. Não consigo lembrar da mãe dele também, minha vizinha. Mas pego a comida. Nem mesmo finjo que não quero. Eu poderia até matá-lo pela comida.
quem sabe? Obrigada. Eu digo, ou penso que digo, ou quero dizer. Como está Alexander? Como está qualquer um de nós? Você quer entrar? Está um pouco mais quente. Não, preciso voltar para minha mãe. Não vou ficar muito por aqui, retorno para a frente amanhã. Quando ele vai, fico olhando maravilhada para a comida. Estou sorrindo quando acordo Léo naquela manhã e digo: nós temos doces. Em janeiro, amarro o pobre Léo no trenó. Ele está tão fraco que nem reage. Seu corpo magro está negro azulado e coberto de furúnculos. Ania está com frio demais para sair da cama. Eu digo a ela para ficar na cama e esperar por nós. Leva 3 horas para andar até o hospital e quando chego lá, pessoas morreram na fila esperando para ver um médico. Há corpos por todos os lados. O cheiro. Curvo-me para Léo, que de alguma forma está, ao mesmo tempo esquelético e inchado. Seu pequeno rosto parece o de um gato faminto. Estou aqui, meu leão. Digo por não conseguir pensar em mais nada para dizer. Uma enfermeira nos vê. Apesar de sermos 2 entre centenas, ela vem até nós e olha para Léo. Quando ergue os olhos para mim, vejo pena em sua expressão. Aqui, ela diz dando-me um papel. Isto vai conseguir para ele um pouco de sopa de capim e manteiga. Temos aspirina no dispensário. Obrigada, eu digo. Olhamos uma para a outra novamente, ambas sabendo que isso não basta. Ele é o Léo. Meu filho se chama Yuri. Eu assinto, compreendendo. Às vezes um nome é tudo o que resta. Quando volto para a casa do hospital, cozinho tudo o que posso encontrar. Arranco o papel de parede e o cozinho. A cola é feita de farinha e água, e ela engrossa em uma espécie de sopa. Cola de carpinteiro dá o mesmo resultado. Estas são as receitas que ensino para minha filha. Que Deus nos ajude. Cozinho um cinto de couro de Sacha e faço dele uma geleia. O gosto é horrível, mas faço Léo comer um pouco dela. No meio de janeiro, um amigo de Sacha vem ao nosso apartamento. Posso notar que ele fica chocado com o que vê. Ele me dá uma caixa enviada por Sacha. Assim que ele vai embora, nós nos amontoamos para olhar a caixa. Até Léo está sorrindo. Dentro dela há papéis para a evacuação. Vamos partir no dia 20. Embaixo dos papéis há uma corda de salsichas frescas e um saco de nozes. Na completa escuridão, empacoto toda a minha vida. Não que haja muito para levar. Honestamente, não sei dizer o que levei e o que deixei para trás. Muitos dos nossos bens ou congelaram ou foram queimados. Mas lembro de pegar o que escrevi. As poesias do meu pai e meu último livro de poesia de Anna Akhmatova. Peguei toda a comida que tínhamos. As salsichas, meio saco de cebolas, 4 pedaços de pão, alguns bolos de óleo, 1/4 de jarro de óleo de girassol e o resto do chucrute. Tenho que carregar Léo. Com os pés inchados e os braços cobertos de furúnculos, ele mal consegue se mover. E não tenho coragem de acordá-lo quando ele dorme. Nós 3 partimos na escuridão do meio da manhã. A pequena Ania carrega nossa única mala cheia de comida.
Estamos vestindo todas as nossas roupas. Está muito frio lá fora e a neve é pesada. Eu seguro a mão dela na longa caminhada até a estação de trem e lá chegando estamos as duas exaustas. No trem ficamos apertados. Somos 3 entre muitos, mas ninguém fala. O ar cheira a mofo, pessoas e mau hálito e morte. É um cheiro que todos nós reconhecemos. Coloco meus bebês bem perto de mim. Dou a Léo e Ania um pouco de vinho para beber, mas Léo não gosta. Não posso pegar a comida, não nesse vagão de trem lotado. Eu poderia ser morta pelos bolos de óleo. Imagine então se vissem as salsichas. Procuro nos bolsos que havia enchido com o pó da área queimada dos armazéns de comida Badaev. Léo come as partículas adocicadas do pó com ansiedade e chora pedindo mais. Eu faço a única coisa em que consigo pensar. Corto meu dedo e o coloco na boca dele. Como um recém-nascido, ele suga meu dedo, bebendo meu sangue morno. E isso dói. Mas não tanto quando escutar a congestão nos pulmões dele ou sentir o calor na sua testa. Com a voz baixa eu conto histórias para eles sobre o pai deles e eu. Um conto de fadas, cheio de amor que parece muito distante. Em algum ponto ao longo da viagem, quando estou com medo, por causa da tosse terrível de Léo, e Ania fica perguntando quando vamos ver Papa, começo a chamar meu marido de príncipe, e o camarada Stalin de cavaleiro negro, e o rio Neva passa a ter poderes mágicos. A viagem de trem parece durar um longo tempo. O interior do meu corpo dói de ser sacudido por tantas horas. Meu conto de fadas é a única coisa que nos mantém sãos. Sem ele, acho que estaríamos chorando e gritando e não pararíamos nunca mais. Por fim, chegamos à margem do lago Ládoga, a gelo até onde a vista alcança. Não há praticamente nenhuma diferença entre minha visão através de um vidro ou através da fumaça da minha respiração. Estamos no começo da estrada de gelo.